voltei. E eu sei que eu deixei sua cabeça complicadíssima, não foi? Uma confusão geral com adjetivo, que é adjunta nominal, que é predicativo do sujeito. Pensa na confusão. Vamos fazer o seguinte, vamos explicar a coisa melhor? Vamos embora. Material, vamos. Olha só. Quando eu falo em adjetivo, esse adjetivo pode então receber a função de adjunto adnominal ou de predicativo. Pronto. Isso aí nós já sabemos. Tá? O que acontece? Enquanto o adjunto adnominal, esse predicativo é um elemento que eu posso dispensar. Ele é chamado de termo acessório. Ele pode ser dispensado. Já o predicativo não pode ser dispensado. Então, vamos lá. Não pode ser dispensado. Perfeito. Vamos lá. O que diz a regra quando o meu adjetivo está antes de substantivos de gêneros diferentes? O adjetivo vai concordar com o primeiro elemento. Não importa se é masculino, se é feminino, não importa. Ele vai concordar com o primeiro elemento, tá certo? Sendo que esta regra diz isso a você desde que este adjetivo seja um adjunto adnominal. Porque se for predicativo, não vai acontecer. Ora, sendo predicativo, mesmo sendo de gêneros diferentes, mesmo estando antes do substantivo, não é? Dos 2, dos 3, dos 4 substantivos, ele deverá ficar flexionado para concordar com todos. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Isso aí vai te remeter, então, ao teu conhecimento, mais uma vez, em verbos, tá? Vamos embora. Vamos entender isso devagarzinho. Prática, material. Eu digo assim, olha só. Comprei roupas e sapatos. Eu quero, então, aplicar aqui o adjetivo novo. Tá certo? O que é que diz a regra? Presta bem atenção. Roupas, feminino, plural. Sapatos, masculino, plural. Gêneros diferentes. O meu adjetivo, então, flexiona-se imediatamente para o masculino plural, novos, ou concordará com o mais próximo. Eu não vou repetir, porque aqui, então, ficará 2 elementos novos, então não precisa. Está aí. Eu posso dizer, então, que novos aqui está, então, no masculino plural para concordar com os 2 elementos ou simplesmente para concordar com o último. Perfeito. Se este adjetivo for deslocado para antes dos substantivos de gêneros diferentes, a regra diz que este adjetivo tem que concordar com o primeiro. Vem para mim. Detalhe, desde que não seja predicativo, tá certo? Porque ele só concordará com o primeiro elemento se for adjunto adnominal. Vamos embora, material. Então, eu digo, comprei novas, olha aí, roupas e sapatos. Pronto. Eu fiz o que a regra me ordenou. Agora, eu preciso saber se esta construção está correta. O que é que eu vou fazer, então? Substituir os substantivos por um pronome equivalente. Comprei roupas e sapatos novos. Comprei novas roupas e sapatos. É só trocar. Conversa com o verbo. Comprei o quê? Aí vem a resposta. Roupas e sapatos novos ou novas roupas e sapatos. Objeto direto. O que é que isso quer dizer? Quando eu faço a substituição, fica exatamente assim. Comprei os. Não é assim? Isso quer dizer, se eu utilizei o pronome e o pronome substituiu roupas, sapatos e novos, é porque este termo, que é o meu adjetivo, é
um adjunto adnominal. Portanto, se for deslocado imediatamente para antes dos substantivos, seguirá a regra geral. Qual é a regra geral? Concordará em gênero e em número com o primeiro elemento. Agora, se eu digo a você assim, olha só. O juiz considerou a ré e o réu culpados. Presta atenção. O juiz considerou a ré e o réu culpados. Eu digo assim, culpados, então, é meu adjetivo. Se eu tiro o adjetivo daqui, do finalzinho, e lanço o adjetivo para antes dos substantivos, a regra diz que tem que ir para o feminino singular. Gente, presta atenção. Tenta trocar primeiramente o réu e a ré. Vamos lá. O juiz considerou a pergunta quem? A resposta, o réu e a ré culpados. Eu vou substituir, olha só, os. Como fica a minha construção? O juiz considerou os falta. Perceberam? Então, eu tenho que repetir. Culpados. Por que isso? Porque culpados agora é o meu predicativo. E sendo predicativo, se eu desloco para antes dos substantivos, o meu predicativo não pode flexionar para concordar com o primeiro, uma vez que tem de continuar com o masculino plural, porque a minha construção foi substituída por os. Entenderam como é? Aí você diz assim, mas professora, na aula anterior a senhora mostrou que o adjetivo enquanto predicativo pode flexionar? Pode sim. Agora é o detalhe, desde que o verbo não seja um verbo de ação. O que é que isso quer dizer? Se o teu verbo for um verbo de ação, não pode receber a flexão. Porém, se o teu verbo for um verbo de estado, aí você pode flexionar para concordar com o primeiro. Na prática, como isso fica? Material, vamos ver. Olha o que eu vou dizer a você agora. Estava preocupada a mãe e o filho. Note, quando eu digo mãe, feminino singular, filho, masculino singular, o adjetivo que aqui foi colocado é um predicativo, não é? Como é que eu sei? Olha o verbo de estado. Então, havendo o verbo de estado, que é o verbo de ligação, não há outra. Preocupada é predicativo. Por que, então, preocupada, sendo predicativo, flexionou concordando com o primeiro? Justamente por causa do verbo de ligação. Então, o que é que você vai perceber? Se você tiver um predicativo e o verbo for um verbo de ação, então não pode existir a flexão. Tem que ser o masculino plural, melhor dizendo. Havendo, então, o verbo de estado, que é o verbo de ligação, aí, numa boa, o teu adjetivo pode flexionar para concordar com o mais próximo ou com os dois. Qual é o grande detalhe dessa questão? Quando o teu adjetivo aí vier em forma de predicativo, nesse caso do sujeito, o verbo de ligação também será vinculado a uma concordância nominal. Por que isso? Porque, aliás, melhor dizendo, uma concordância verbal. Por que isso? Porque se eu opto em flexionar para o masculino plural, eu tenho que mexer com o verbo, desde que o verbo seja um verbo de ligação. Na prática, o que isso quer dizer? Vamos ver no material. Se eu quiser, então, dizer isso aqui, estavam preocupados a mãe e o filho, eu também posso, tá certo? Então, o que foi que nós fizemos? Lançamos o adjetivo para o masculino plural, mas note que mexemos também
com o verbo de ligação. Então, havendo o predicativo, o verbo de ligação, singular ou plural, numa boa. Sabem por quê? Porque mediante uma regra de concordância verbal, ela diz assim: quando o nosso verbo está anteposto aos sujeitos compostos, esse verbo pode estar no singular ou no plural. Detalhe, se este verbo for um verbo de ligação acompanhado de um predicativo, o predicativo seguirá a regra, concordará com o mais próximo ou flexionará para o masculino plural, concordando com os dois substantivos de gêneros diferentes. Entenderam aí qual é a diferença? Se o teu verbo for um verbo de ação, então não há outra. Eu não posso flexionar desde que seja um predicativo. Se for verbo de ligação, numa boa, flexiona e está tudo certo. Tá bem? Material, vamos embora. Só voltar. Então, perceba que em nossa aula anterior, esse slide aqui apresentou todos os verbos das referências como verbos de ligação, não é? São verbos de estado. Por esse motivo, eu posso dizer, permanece vazia a poncheira e os copos, concordando com o primeiro elemento, ou permanecem vazias, uma vez que poncheira e taças apresentam o mesmo gênero, tá certo? Abaixo, note, permanecem vazios o balde e o copo, ou permanecem vazios a poncheira e o copo. Como o teu verbo é um verbo de ligação, vai permitir, então, a dupla flexão. Atenção quanto ao verbo, tá? Então, vamos embora. Então, vamos lá, continuando. Adjetivos representados por nomes de cor. Atenção quanto a isso. O nome de uma cor pode ou não ser originado a partir de um substantivo, o que muda a sua concordância. Daí, nós temos dois casos, tá? Vamos lá, vamos trabalhar bem devagarzinho. Quando o nome de cor, vamos marcar, quando o nome de uma cor não for proveniente de um substantivo, a concordância nominal se dará pelos mesmos processos de qualquer outro adjetivo. Você não entendeu? Vem para mim. Presta bem atenção. Quando eu trabalho nome de cor, não é? Quando eu trabalho um adjetivo que me remete aí a uma cor, eu tenho que prestar atenção se este nome da cor é um substantivo. Por que isso? Se for substantivo, este elemento exercendo a função de adjetivo não pode receber flexão. Não pode. Por exemplo, blusa rosa. Rosa é um substantivo. Então, eu tenho uma cor com o nome de um substantivo. O que diz a minha regra? Eu não posso flexionar rosa. Então, eu direi blusas rosa, sem flexão. Agora, se o nome da tua cor realmente for um adjetivo, aí segue a regra geral. Flexionará para concordar, então, com o substantivo a que se refere. Tá bom? Material, vamos ver. Presta atenção. Comprei uma camisa amarela. Comprei muitas camisas brancas. Seguiu a regra geral. Ele usava uma roupa amarelo esverdeada. Vamos marcar aqui. Preste atenção. Note que o meu terceiro adjetivo é um adjetivo composto, certo? O que diz então a minha regra? Se o meu adjetivo é um adjetivo composto, flexionará apenas o último elemento. Pronto. Como aqui eu tenho dois radicais, o último elemento irá receber a flexão. Note que esverdeada flexionou, então, de acordo com a sua referência, que é roupa. Estando, então, no singular, esverdeada automaticamente vai para o singular. É feminino, vai ao feminino também. Por quê? Porque esverdeada é um adjetivo, né? É derivado de outro adjetivo, que nesse caso é verde. Então, vai seguir a regra geral. A mesma coisa acontece aqui. Usava óculos marrom escuros. Regra geral, o último elemento vai flexionar. Óculos aqui está, então, na sua relação de plural, porque é um substantivo pluralício, não existe óculo,
não é? Então, o último elemento vai flexionar para concordar com o substantivo a que se refere. Agora, presta bem atenção. Se eu te disser assim, olha só, deixa eu pegar um slide aqui, então. Se eu te disser assim, comprei blusas, foi o exemplo que eu dei, né? Rosa. E eu também vou te dizer que eu comprei blusas verde oliva. Vamos lá. Note que, igualzinho ao exemplo anterior, rosa é simples, verde oliva é composto. A regra geral, vamos marcar aqui, RG. A regra geral diz que quando o adjetivo é um adjetivo composto, o último elemento é quem vai receber a flexão. Ótimo. Desde que este último elemento não seja um substantivo. Note que quando eu digo comprei blusas rosa, a expressão rosa admite a construção cor de. Olha só, comprei blusas cor de rosa. Isso quer dizer que aqui eu tenho um substantivo exercendo a função de adjetivo. Se este elemento aceitou a construção cor de, este termo ficará invariável. Perfeito? Olha o que acontece aqui abaixo. Comprei blusas verde, olha a construção, cor de oliva. Isso quer dizer que, mais uma vez, nós temos um substantivo, deixa eu apagar que ficou tronchinho, ficou feio. Eu tenho um substantivo exercendo a função de adjetivo. Porém, admitiu a expressão cor de. Neste caso, regra geral, não pode flexionar. Ficará também invariável. Perfeito? Entenderam, não é? Então, vamos continuar. Constituem exceções, óbvio, porque toda regra tem sua exceção, né, em nossa língua. Então, constituem exceções as cores bege, azul marinho e azul celeste. Por quê? Porque tais construções são invariáveis. Olha os exemplos. Guardei os documentos nas pastas bege e não beges, porque não existe. Mandou confeccionar 2 fardas azul marinho. Olha aí, azul cor do mar, não é? As paredes de seu quarto eram azul celeste, azul cor do céu. Então, são as exceções, tá certo? Segunda construção. Quando o nome de uma cor é originado a partir de um substantivo, olha o que a gente acabou de ver, ficará invariável. Na dúvida, você atribui a construção à expressão cor de. Então, eu tenho calças cor de vinho. Tons cor de pastel. O sofá e as cortinas eram, olha, gente, cor de areia, sem flexão. 3 pacotes cor de rosa estavam na mesa. Então, não esquece, se o adjetivo aceitar a construção cor de, ficará invariável, independente do substantivo. Se liga nisso, tá bom? Continuando, vamos lá. 2 ou mais adjetivos no singular e um substantivo no plural. Como fica a nossa concordância? Quando 2 ou mais adjetivos se referem a partes individuais de que se compõe o substantivo, este, que é o substantivo, então ficará no plural, certo? E cada um daqueles, olha só, os adjetivos, automaticamente no singular. Ele é especialista nas literaturas. Aqui eu tenho o substantivo, olha só. O substantivo, então, vai ao plural. Ele é especialista nas literaturas. Aí ele me diz, olha só, inglesa e americana. Como aconteceu a nossa concordância?
o substantivo vai ao plural e o adjetivo, ou melhor, os adjetivos, ficarão no singular. Se o artigo for repetido, se o artigo for, então, repetido, antes de cada adjetivo, o substantivo e os adjetivos automaticamente no singular. Vamos ver como fica? Ele é especialista na literatura inglesa e na literatura americana. Percebam, literatura está no singular, bem como os adjetivos estarão no singular também. Continuando. Concordância do numeral com o substantivo. Vamos marcar? Concordância do numeral com o substantivo. O que acontece? Em princípio, os numerais que sofrem flexão concordam com o substantivo a que se referem. Vem para mim um pouquinho. Isso aí é a regra geral, tá? Então, o que diz a regra geral da concordância nominal? Vamos recordar. Todos os determinantes concordarão com o substantivo em gênero e em número. Quando eu falo em todos os determinantes, eu tenho os artigos, os adjetivos, os pronomes e os numerais. Estes elementos deverão concordar com o substantivo em gênero e número. Isso aí é a regra geral. Não esqueça isso, tá bom? Vamos embora, material. É uma hora. Olha aí, não é? A flexão aqui também se dá em relação ao verbo, tá bom? Cuidado com isso aqui. Mas como nós estamos trabalhando concordância nominal ainda, vamos fazer a referência entre substantivo e determinante. Então, vamos lá. É uma hora. Hora aqui é o meu substantivo, está no singular, portanto, o numeral automaticamente no singular. São 2 horas. Mais uma vez, acontece a concordância. Chegarão nas primeiras horas. Mais uma vez, a concordância, vamos marcar regra geral. Marquei, tá certo? Continuando. Quando mais de um numeral ordinal, vamos marcar isso aqui, ó. Numeral ordinal é aquele que expressa uma ordem. Primeiro, segundo, terceiro, tá? Então, vamos lá. Se referir a um substantivo, este poderá ficar no singular ou ir ao plural, no caso, o ordinal seja. Vamos ver? Se o ordinal estiver, então, precedido de artigo ou outro determinante, como ficará a nossa flexão? O primeiro e o segundo andar. Perceberam? Tanto o numeral primeiro e segundo, quanto o seu substantivo, se encontram no singular. Ou eu posso dizer o primeiro e o segundo andares do nosso prédio estão desocupados. O que isso quer dizer? Eu posso trabalhar tanto o plural quanto o singular na relação de concordância. Vamos repetir a regra? Quando mais de um numeral ordinal se referir a um substantivo, este poderá ficar no singular ou ir ao plural. Olha só, este que eu falo é o substantivo, tá bom? Caso o ordinal seja precedido de artigo ou outro determinante, o primeiro e o segundo andar, o primeiro e o segundo andares, eu optei então pelo singular ou pelo plural, ou você vai observar se não há a repetição do artigo ou qualquer outro determinante. Não havendo, então, a repetição do artigo ou qualquer outro determinante, o substantivo terá de ir para o plural, obrigatoriamente, tá certo, gente? Então, olha só, o primeiro e o segundo andares do nosso prédio estão desocupados. Note que aqui não há a repetição do artigo. O que vai acontecer? O substantivo automaticamente ficará, então, no plural. Agora, você também pode observar a posição do numeral. Por que isso? Não havendo a repetição do determinante, o substantivo irá também ao plural se os ordinais estiverem
depois dele. Então, o que é que vai acontecer? Quando os meus numerais vierem depois do substantivo, olha só, deixa eu marcar aqui, meu substantivo também ficará no plural. Vamos marcar aqui, olha só, plural, não é? Ao determinante aqui. E o que é que vai acontecer? Observa que o nosso numeral vem depois do substantivo. O andar primeiro e o segundo estão desocupados. Observem agora que nosso substantivo está, então, no singular, né? Uma vez que há a presença aqui do segundo artigo, que é a colocação, antes do meu numeral, não é? Então, eu digo, o andar primeiro e o segundo estão desocupados, perfeito, ou os andares primeiro e segundo estão desocupados e a nossa concordância, então, está perfeita. Vamos lá? Continuando. Outros casos especiais. Presta bem atenção. Muitas vezes, quando nós nos deparamos com uma relação de concordância nominal, então, há uma certa dificuldade em nós classificarmos algumas palavras de acordo com a sua construção gramatical. Ou seja, o que acontece em minha concordância nominal? Se eu lembro a regra geral, artigos, adjetivos, pronomes e numerais, a concordância, então, ficará um pouco mais fácil. Quando eu digo um pouco mais fácil, é porque você tem que prestar atenção a um determinante em especial. Que determinante é este? O adjetivo. Existem classes gramaticais em nossa língua que vão, então, mudar a sua construção de acordo com o contexto. Então, você tem que prestar atenção se aquela palavra realmente é um adjetivo. Olha só, quando tu fores fazer uma questão na tua prova e essa prova disser que a relação ali é entre concordância nominal, presta bem atenção. Vá direto ao adjetivo. Existem palavras em nossa língua que exercem a função de adjetivos e nós não sabemos. E é por este motivo que a nossa concordância nominal fica tão difícil. Na verdade, se você lembrar a regra geral, a coisa vai fluindo mais fácil, tá certo? Então, presta bem atenção. Artigos, adjetivos, pronomes e numerais deverão concordar com o substantivo a que se referem em gênero e em número. Em especial, uma atenção ao adjetivo, tá certo? Material, vamos lá. Outros casos especiais. Vamos lá. Mesmo. Aí ele me diz, quando funciona como pronome, deve concordar com a palavra a que se refere. Vamos colocar aqui um RG, regra geral. Mas muitas vezes, essa mesma construção vem como um advérbio. Neste caso, sendo o advérbio, lembra, é invariável, não pode flexionar. Aí você me pergunta, como é então que eu vou saber se é pronome ou se é então um advérbio? Enquanto advérbio, ele pode ser trocado, substituído por realmente. Então, se você conseguir trocar o mesmo por realmente, é advérbio. Sendo advérbio, não flexiona, tá certo? Material, vamos ver. Elas mesmas fizeram um pedido, tá? Então, tá aqui, ó. Elas próprias, tá? Então, eu tenho um pronome, levando em consideração a regra da concordância, a minha referência, então, está no feminino, está no plural, automaticamente é a concordância. Aí você vai dizer assim, mas professora, elas não é um substantivo, mas presta bem atenção. Em nossa aula de pronomes, nós conseguimos trabalhar a relação do substantivo enquanto... Aliás, melhor dizendo, a relação do pronome enquanto substantivo e adjetivo. Lembra disso? Quando o pronome é um pronome adjetivo, ele vai acompanhar, então, o substantivo. Quando é um pronome substantivo, ele vai substituir o substantivo. Qual é o detalhe? Vai exercer a função de substantivo e vai exercer a função de pronome, tá bom? Então, a relação aí, qual é? É um pronome substantivo. Então, segue a regra geral. E o que é que diz a regra geral? Os adjetivos, os artigos, os pronomes e os numerais concordarão com o substantivo a que se referem em gênero e em número. Foi o que aconteceu. Vamos ver o material? Vamos lá. Elas mesmas fizeram o pedido, elas próprias fizeram o pedido, não é? Então, eu posso aí fazer a troca numa boa e mantém-se, então, a classificação de pronome. Agora, preste atenção. Os meninos mesmos conseguiram anular a prova. Eu tenho, então, meninos,
que é o meu substantivo, e tenho dois determinantes. Olha só. Os meninos próprios, os meninos mesmos conseguiram anular a prova. Agora, elas querem mesmo voltar a Paris. Elas querem realmente. Aí você diz assim, professora, como é então que eu vou saber distinguir quem é quem? Presta bem atenção. Quando você fala em determinantes, você tem um núcleo, não é? Quem é o seu núcleo? Não é o substantivo? Então, se os artigos, os pronomes, os numerais, os adjetivos acompanharem esse núcleo, que é o substantivo, nesse caso, a regra geral, concordância nominal. Mas observe agora que mesmo aí não está mais acompanhando o núcleo, que é o substantivo. Ele está acompanhando um verbo. Não percebeu? Vamos notar, vamos para a prova. A questão das provas do 9, né? Vamos ver. Olha só. Elas querem mesmo. Esse mesmo me remete a querer. Ora, se querer é um verbo, então a minha referência, que é mesmo, passa então a exercer a função de advérbio. Perceberam? Então, elas querem voltar a Paris? Realmente. Houve a troca. Eu tenho advérbio. O mesmo ocorre se minha construção... Se minha construção for próprio, que está aqui, né? Acontece a mesma relação, tá? Então, o mesmo ocorre com próprio, ele próprio, ela própria, eles próprios, elas próprias. Ou seja, a flexão será igualzinha ao mesmo, tá? Presta bem atenção. Se você tiver uma relação que te remeta a um verbo, tu terás, então, um adjunto adverbial ou um advérbio. Sendo advérbio, não flexiona, tá? Lembra, concordância nominal, eu tenho que ter um núcleo. Então, a minha referência é o substantivo. Tudo aquilo que fizer referência ao substantivo, então, segue a regra da concordância, flexionando para concordar com ele. Tá certo? Beijo. Até a próxima aula.